Olá, irmão, graça e paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Uma boa tarde, bom finalzinho de tarde para você, um início de noite, nesse dia do Senhor, dia que o Senhor nos fez. Então, que seja um dia, um final de dia abençoador para você e a sua família. Eu já quero de antemão agradecer ao irmão Gilberto, através da União de Casais, o irmão Gilberto aí que nos fez esse convite, para estarmos aqui trazendo uma palavra, que essa palavra possa ser bênção na sua vida, na vida da sua família e também na vida de outras pessoas com quem você possa estar compartilhando esse vídeo. O que Deus colocou no nosso coração para estar trazendo à igreja neste momento, nesta noite, é para falar a respeito do divórcio, ou melhor, falar 10 tópicos, 10 princípios bíblicos para que um casamento não chegue ao divórcio, certo? Então, prepara a sua Bíblia, a gente vai ler um texto que se encontra no livro de Efésios, tá? Já convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Efésios, no capítulo 5, e a gente vai então estar conversando um pouco sobre essas questões. São 10 princípios baseados na Bíblia, tá? Pelos quais, se nós colocarmos em prática, o nosso casamento de fato não vai chegar ao divórcio. De repente você pode falar para mim, mas irmão Cosolari, o meu casamento não está a ponto de chegar a um divórcio. Amém, glória a Deus por isso. Mas se você conhece alguém que o casamento esteja nessa condição, você pode ser bênção. Compartilha o link da União de Casais com aquele amigo conhecido que você sabe que está passando por dificuldade. Eu tenho certeza que você vai ser bênção na vida de alguém. Então vamos ler o texto que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do corpo. Eis que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê entendimento nesse texto, que possa estar nos iluminando para esse estudo. Convido a você a fechar seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, uma iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Sua palavra, o objetivo desse estudo, e que, ó Deus, famílias possam ser abençoadas. Senhor, se há algum casal da nossa igreja, ou que não seja da nossa igreja, que esteja passando por dificuldade, eu te peço, Senhor, que Tu venha estar abençoando esse lar, abençoando essa família. E, ó Deus, não deixando, Pai, que eles venham a chegar ao ponto do divórcio. Senhor, que o Senhor possa estar nos orientando através do Teu Santo Espírito, guardando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não tenho aqui o objetivo de querer ser melhor do que ninguém ou querer passar a ideia de que a minha família é melhor do que a família de ninguém. Muito pelo contrário, esse estudo falou primeiramente ao meu coração.
sim, o estudo falou primeiramente ao meu coração. E pode ter certeza que eu aprendi muito preparando esse estudo para então trazer para os irmãos. E como é bom, como é gostoso a gente ver que Deus está nos abençoando, está guardando a nossa vida, guardando a nossa família. É realmente muito maravilhoso a gente sentir esse carinho de Deus. Mas então a gente falou aqui sobre um texto muito clássico, um texto que se encontra no livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo ele fala um pouco de qual é o papel, o desempenhar da mulher e do homem diante do casamento, né? Mas o curioso é que esse texto ele não está de uma forma isolada ali naquele contexto. O apóstolo Paulo ele vem falando sobre a forma como a gente tem de viver uma vida plena, uma vida espiritual plena. Então o apóstolo Paulo vem recomendando aos crentes da igreja de Éfeso como então ter uma vida espiritual plena diante de Deus. E é interessante que a Bíblia, quando ela foi traduzida para a nossa língua, né, a língua portuguesa, foram introduzidos alguns subtítulos, né? E na minha Bíblia, na minha versão, foi colocado um subtítulo antes do versículo 22, que está escrito o seguinte: o lar cristão, marido e mulher. Mas esse subtítulo ele é muito bom, ele é eficiente no sentido de dividir e anunciar o assunto para o próximo. É como se fosse um tópico, né? Para iniciar, então, um novo assunto. Mas esses textos eles não são soltos, eles são complementares. Então, o apóstolo Paulo vem dizendo, né, de como as pessoas devem se comportar como crente, como pessoas que servem a Deus, para ter então uma vida plena, né, diante do Senhor. E no capítulo, nos versículos anteriores, é interessante que o apóstolo ele vem falando sobre condutas e maneiras, e o interessante é que antes do capítulo 22, no capítulo 21, ele coloca o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí logo em seguida, então, ele entra na questão da família, do marido e da mulher. Uma coisa que esse texto me chama muita atenção é que não existe a possibilidade de termos um casamento em ordem, tranquilo, caminhando bem, sem que nós não estejamos caminhando bem com Deus. Vou explicar melhor. Às vezes você encontra um casal, você encontra com alguém e você pergunta, né, ou o marido ou a mulher: e aí, tudo bem? Como é que tá? E aí, a esposa ou o esposo e tal? A gente não está bem, o casamento está esfriando, a gente tem brigado muito, eu acho que eu vou me separar. E aí você conversa, e quando você pergunta: pô, mas e a igreja? Não, na igreja eu estou bem com Deus. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, não existe a possibilidade de um casamento estar bem sem que a sua vida espiritual esteja bem. E não existe a possibilidade da sua vida espiritual estar bem sem que seu casamento esteja bem. Você não pode estar bem com Deus e não estar bem com seu cônjuge. Não existe essa possibilidade. E nós vamos ver nesses 10 princípios bíblicos que o Senhor colocou no nosso coração, que de fato uma coisa está intimamente ligada à outra. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a submissão da mulher como ao Senhor, esse texto é muito utilizado, infelizmente, por um bloco machista que tenta colocar a mulher como submissa no sentido pejorativo da palavra. Só que a palavra submissão, ela tem um sentido muito diferenciado do que aquilo que a gente, de repente, tenta dar como interpretação e que muitas das vezes é analisado e interpretado como uma forma pejorativa, né? Por exemplo, ele diz a palavra diz: seja submissa como você é ao Senhor. Então, o marido que toma esse texto para poder humilhar a mulher, para poder se aproveitar da mulher, dizendo que ela tem que ser submissa a ele, se atenta no seguinte: olha, Deus, Jesus Cristo, não nos coloca sob uma situação vexatória. Jesus Cristo nunca pregou
que a superioridade masculina deve influenciar as decisões da mulher a ponto de colocá-las numa situação de ridículo. Então, no cristianismo não há espaço para o machismo. Não há espaço para o machismo, certo? A palavra é muito clara: mulher, seja submissa ao seu marido como você é ao Senhor. Na palavra de Deus, na vida da igreja, eu digo da igreja desde o seu surgimento, nos apóstolos, não existe uma situação em que a mulher se encontre de forma vexatória. Então a mulher, ela não tem que ser submissa ao ponto de se colocar numa situação onde ela está sendo humilhada, onde ela está sendo pisada, tendo o seu caráter e a sua postura violados. Então a gente como homem, a gente tem que se atentar para isso daí, né? E repudiar qualquer ato de machismo de forma veemente. A gente não pode concordar de forma nenhuma que qualquer situação que o machismo extremo venha colocar a mulher em situação ruim e falar, não, isso é bíblico. Não, isso não existe. Da mesma forma o homem, né? Está dizendo aqui, amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Cristo foi e é capaz de fazer tudo pela noiva. Meus irmãos, o homem ele tem que amar a mulher de uma forma a que, se possível for, preciso for, ele dá a sua própria vida por ela. Porque o Senhor Jesus fez isso por nós. O Senhor Jesus fez isso pela sua igreja. Então você tem que ter isso no seu coração. O homem tem que ser capaz de tudo, de se desdobrar por sua mulher. Porque foi assim que Cristo fez com a igreja. E isso sim é bíblico. Amém? O apóstolo Paulo, ele então estava falando sobre como sermos plenamente espirituais e, logicamente, fica aqui bem entendido que uma vida em casal, uma vida familiar plena, só é possível se nós estivermos plenamente envolvidos bem com Deus de uma forma que a gente possa realmente dizer que a gente está bem espiritualmente. Mas não há como estar bem espiritualmente se nós não estamos bem conjugalmente, familiarmente falando. Então, meus irmãos, deixando então bem entendido essa inicial, eu gostaria então de estar entrando propriamente, né, nesses 10 princípios. E se você quiser, eu acho interessante que você anote então esses princípios e depois você possa estudá-los com mais calma. O primeiro princípio que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: princípio número 1, ter muito claro em nossa mente o que é o casamento. Meus irmãos, o casamento ele vem sendo distorcido, sobretudo pela mídia, né, interessada em destruir a família, e a gente não precisa entrar aqui nesses méritos, mas a gente sabe como as grandes empresas de televisão, as grandes empresas de mídia eletrônica, ela tem feito um trabalho árduo, né, para destruir a família. A família, ela não é uma coisa que Deus deixou acontecer por acaso. Muito pelo contrário. O casamento, ele nasceu no coração de Deus, certo? Então, quando a gente falar de casamento, a gente não tem que entender como a sociedade coloca hoje de uma forma a desvalorizar aquilo que Deus criou como sendo a primeira instituição criada, que é a família. Seria o princípio de Deus, né? As primícias do Senhor. A primícia do Senhor para a humanidade foi a instituição familiar. Foi quando, lá na criação, Deus criou o homem, logo em seguida cria a sua companheira. Né? Então o casamento, como é colocado de uma forma distorcida, ele não é um contrato social. O casamento ele não é uma união entre duas pessoas visando um bem, visando uma situação onde possa se tirar proveito, onde possa se tirar qualquer tipo de vantagem. Para muitos, o casamento não passa de um simples contrato. Duas pessoas vão no cartório, assinam um documento e daqui a pouco é como se fosse um jogador de futebol, né? E aí ele não rende aquilo que ele está esperando, o clube vai lá e desfaz aquele contrato. Muitas pessoas têm encarado o casamento dessa forma. Nós temos que entender que o casamento ele é uma instituição divina
estabelecido por Deus quando Ele nos criou. Então, Deus criou o homem para a mulher e criou a mulher para o homem. Né? Tem muita gente que fala assim, não, Deus criou o homem e aí criou a mulher para o homem. Não, querido, Deus já tinha no coração dele planejado a família. Tá? Cronologicamente, Deus criou o homem primeiro, ok, mas no coração de Deus, ele já tinha, desde sempre, instituído que ele estaria criando a família. Então, por isso, Deus criou o homem e a mulher, um para o outro, ok? Então, a gente tem que ter muito claro em nossa mente que o casamento, ele não é um contrato civil comum, ele não é um contrato social, ele não é uma coisa combinada, não. O casamento é uma instituição divina criada por Deus. Tá? O segundo tópico que eu quero trazer para os irmãos, o segundo princípio bíblico que eu quero trazer para os irmãos, para a gente estar meditando em cima desse assunto, diz o seguinte: nós devemos ter plena consciência do papel de cada um, homem e mulher, estabelecido biblicamente no casamento. Nós já falamos um pouquinho sobre o papel do homem e o papel da mulher, né, como cada um deve agir um com o outro. Mas é muito importante que nós viemos a frisar o papel de cada um dentro do casamento de uma forma muito mais específica. Né? O homem, ele deve ser o líder espiritual da sua família, certo? A responsabilidade de um ensino da palavra, a responsabilidade de trazer a sua família numa vida de devocional, de estudo da palavra, de oração, de acompanhar os cultos agora de uma forma online. Isso tudo é responsabilidade do homem. O homem não pode jogar para as costas da mulher a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. O sacerdócio do lar, ele é do homem, ok? Não pode ser jogado em cima da mulher, porque a própria Bíblia diz, o homem é a cabeça do lar, o homem é a cabeça da família. Então é ele quem deve ter consigo essa questão muito bem resolvida. É responsabilidade do homem e ele vai dar conta da sua família no que diz respeito à vida espiritual. Tá? O homem também ele é provedor. Lógico, hoje, né, com a economia do jeito que está e as coisas do jeito que vem acontecendo nos mercados de trabalho, é muito normal, natural a mulher trabalhar. Ok, a mulher deve trabalhar. Mas o provedor do lar é o homem. O homem é o verdadeiro provedor do lar. É ele quem tem que prover, o alimento, o sustento, a escola do filho, o pagamento das contas, ok? O homem é o provedor da casa. O homem é cuidador. O homem é ele que tem que se preocupar com a saúde da sua esposa. Você já perguntou para sua esposa qual foi a última vez que ela fez um preventivo? Você já se preocupou como é que está a saúde da sua mulher? Você já perguntou para ela o que ela tem sentido? Se ela tem sentido alguma coisa estranha? Os seus filhos, você tem acompanhado, né? Como é que está aí a saúde dos seus filhos? O homem é cuidador, ele tem que cuidar da sua família, ele tem que ser aquele pai que o filho olhe e tenha como exemplo, certo? Então, o pai tem que ser o exemplo dos seus filhos, ok? Nós temos hoje uma série, a gente vê, né, vários adolescentes trilhando por caminhos tortuosos e muitas das vezes a gente vai conversar e a gente percebe que ele não tem um bom exemplo dentro de casa. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Então, o pai ele tem que ser o exemplo para os filhos, tá? Tanto para o filho homem quanto para a mulher. Porque a filha um dia vai escolher alguém para casar, né? Embora o seu coração escolha, mas ela tem que tomar uma decisão. Então, para que a sua filha não sofra no futuro, se ela hoje é uma adolescente, se ela hoje é uma jovenzinha, se é uma criança, seja um pai exemplar para que ela olhe em você e veja o seguinte: eu quero um marido desse quando eu for me casar. Eu quero um marido exatamente como meu pai é para a minha mãe. Então essa é mais uma característica do pai. O pai, ele tem que ter a consciência de que a mulher, ela é o lado mais frágil. Então, pai, homem da casa, você, marido, sua mulher é o lado mais frágil do relacionamento. Né? Embora tenham muitas mulheres aí que
tomam postura de homem, mas a mulher só tem feito isso, de tomar postura, de tomar decisões, de responder pela família, porque os homens estão abdicando desse direito e desse dever. Os homens estão abrindo mão de tomar as decisões, de matar no peito e falar: a responsabilidade é minha. Quantas vezes eu vejo, quantas vezes eu ouço falar um pai que é abordado por um filho que pede alguma coisa ou que pede uma opinião, que o pai fala: vai lá e pergunta para sua mãe. Vai lá e fala com a sua mãe. Pai, é você que tem que tomar a decisão. Pai, é você que tem que ser responsabilizado. Você que tem que sentir a responsabilidade. Porque se a corda arrebentar, vai arrebentar lá, vai bater, como a gente fala popularmente, a mulher vai matar nos peitos? Não, quem tem que matar nos peitos é o homem. O homem tem que ser o tomador de decisões e arcar com as consequências das suas decisões, certo? O homem ele tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Eu já falei isso anteriormente, né? Então ele, se possível for, se preciso for, ele até dá a vida por ela, certo? Só que, como eu já disse, tem homens que estão se furtando, abrindo mão dessas responsabilidades. E você, mulher, qual o seu papel? Você, mulher, o seu papel é o papel de auxiliadora idônea, né? Esse papel ele foi estabelecido desde a criação. Lá na criação, no Gênesis, né? Deus fala para Adão: te farei uma mulher que seja idônea. Ou seja, a mulher ela foi colocada para o homem de uma forma a ela ser não só submissa, mas que ela ande lado a lado com o homem, que ela honre o seu marido, que ela respeite o seu marido. É uma coisa muito desagradável que a gente às vezes vê, são mulheres falando mal de maridos em público, né? Isso é muito desagradável, como a gente vê também às vezes o marido falando mal da mulher em público. Você, mulher cristã, você, mulher crente, você deve elogiar o seu marido em público. Você, homem, você, crente, você deve elogiar a sua mulher em público. Então, a mulher, como auxiliadora, ela vai ser a adjuntora, ela vai ser aquela que anda lado a lado, né? Honrando, respeitando e amando o seu marido. A mulher, ela deve resistir à tentação constante de dominar sobre o marido. O que é isso? Lá em Gênesis 3, o Senhor Deus, quando ele então corrige o primeiro casal, ele chega para a mulher e fala: o teu desejo será contra o teu marido. Então, a mulher é natural, e infelizmente isso é muito comum, a mulher querer dominar o seu marido. Infelizmente é comum, mas é muito danoso. Isso aí pode trazer consequências gravíssimas sobre o casamento e pode vir a destruir o seu casamento, certo? Pode levar o seu casamento à ruína. Principalmente, uma coisa que tem acontecido muito na atualidade é quando a mulher, então, ela trabalha e ela ganha mais do que o marido, né? E ela, muitas das vezes, ela quer se impor, ela quer dominar, ela quer, entre aspas, né, ter a rédea, né, ser a líder da família. Esse não é o papel da mulher. Esse não é o papel. Sobretudo, né, se você é crente, uma mulher temente a Deus, eu creio que você entende bem o que eu estou falando, né? Em nome de Jesus, você há de crer que o papel de ser cabeça da casa, o líder da família, ele cabe ao homem, porque esse homem que é o líder da casa e o líder da família, ele é que será responsabilizado por tudo no dia do julgamento final. Ele quem vai prestar conta da família, e não é a mulher. A mulher, ela tem que se lembrar do nobre papel de adjuntora, como eu já acabei de falar agora há pouco. Meus irmãos, o nome em hebraico para adjuntora ou auxiliadora é alguém que está na mesma altura. Se você pegar a palavra ao pé da letra, a palavra em hebraico, ela quer dizer o seguinte: adjuntora, auxiliadora, é alguém que está no mesmo nível, na mesma altura, quase que de frente um para o outro, quase que olhando o olho no olho. Essa é a raiz da palavra, o verdadeiro significado, certo? Então a mulher, ela está no mesmo nível do homem, tá? Ela está como se estivesse no mesmo patamar, né?
caminhando lado a lado, ok? Então esse é o papel da adjuntora, esse é o papel da ajudadora, né? Da mulher que é auxiliadora do homem. Então ela deve amar, respeitar o seu marido de maneira que ela entenda isso, ok? Sendo então a ajudadora do homem. O terceiro princípio que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: refletir que Deus só permitiu o divórcio e novo casamento por causa da dureza dos nossos corações. Meus irmãos, o casamento, ele é um exemplo da relação de Cristo com a igreja, né? Está na Bíblia, isso é bíblico, né? Quando a Bíblia trata da relação de Jesus Cristo com a igreja, ele cita o casamento como exemplo. Para nós termos verdadeira dimensão de como é importante o casamento para Deus, o quanto Deus valoriza o casamento, ok? Então, o divórcio, ele é permitido. A Bíblia permite o divórcio. É apenas uma possibilidade. Algumas igrejas, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, coloca mais uma outra situação que foi acordado no concílio deles. Mas a Bíblia, ela apenas aceita uma situação, que é a questão do adultério. Né? Quando o cônjuge ele cai em adultério, o cônjuge traído, se quiser, esse cônjuge ele pode pedir o divórcio. Mas, meus irmãos, isso não é regra. Isso não é um direito, isso não é uma obrigação, é um direito. Então, o cônjuge traído, ele não tem a obrigação de se divorciar. A Bíblia ela relata que Deus permitiu, e quem fala isso é o próprio Senhor Jesus, por causa da dureza do coração, certo? O cônjuge traído, a primeira coisa que vem na cabeça de fato é o divórcio, quando na verdade o que Deus gostaria é que nós exercêssemos o perdão de uma forma plena, entendeu? Então, Deus permitiu através o divórcio numa situação de adultério por causa da dureza do coração. É porque o ser humano tem dificuldade em perdoar. Você está me entendendo? Então, por exemplo, no livro de Malaquias, no capítulo 2, verso 16, lá está escrito que Deus odeia o repúdio. Esse repúdio aí, na verdade, é o divórcio. Então a gente pode considerar como tradução que Deus odeia o divórcio. Então, o ideal é que os casais se perdoem. Eu conheço até mais de um casal, que já teve situações de adultério, onde houve a confissão, onde houve quebrantamento, onde houve humildade em pedir perdão, e esses casais estão vivos até hoje e juntos, e são bênçãos na igreja, bênçãos na casa do Senhor, porque houve perdão, né? Houve o perdão. Então, o ideal é que se perdoem, ok? Então, Deus odeia o divórcio. Então, a gente tem que entender que o divórcio é a última saída, ok? E nesse caso do adultério, o ideal é que se perdoe, não há obrigatoriedade para se divorciar. O quarto princípio que eu quero debater com os irmãos é o seguinte: resistir às desculpas mais comuns que são usadas para acabar com o casamento. São aquelas famosas desculpas esfarrapadas, né? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos de desculpas esfarrapadas. Quer ver? Olha só. Quem nunca ouviu, né, alguém que está decidido a se divorciar usar uma dessas desculpas? Primeiro, não foi Deus quem nos uniu. Né? A Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aí você vai dizer para a pessoa assim: não, mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aí a pessoa vai dizer assim: sim, eu acredito, realmente está na Bíblia. O que Deus uniu, o homem não separa. Pô, mas não foi Deus que nos uniu, não. Por isso eu posso me divorciar. Meus irmãos, isso é uma desculpa esfarrapada, entendeu? Uma desculpa inaceitável, incabível. Quando Jesus fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, ele não está falando de um casamento, ou do meu, ou do seu casamento. Ele está falando do casamento como instituição.
né? Ele está falando de todos os casamentos, então não é de um ou de dois ou de alguns casamentos. Então todo o casamento foi unido por Deus, certo? Então falar que não foi Deus que nos uniu, isso é uma desculpa esfarrapada. Outra desculpa esfarrapada, o amor acabou. Meus irmãos, será que na verdade quem usa esse tipo de desculpa de dizer que o amor acabou, é de fato o amor acabou ou foi a atração física quem acabou? Foi o prazer que acabou? A gente tem que saber separar muito bem essas coisas. Porque assim, meus irmãos, a beleza física, ela passa. Né? A gente fica velho, a gente fica murcho, né? A gravidade começa a puxar tudo para baixo. E a gente não fica belo para sempre. Se essa desculpa fosse uma verdade, né? Que, porque não há mais beleza e meu amor acabou, os casais aí mais antigos todos deveriam se separar, né? Porque todo mundo fica feio, né? Tem muito velhinho bonito, mas a maioria dos velhos não ficam bonitos, né? Ninguém fica bonito para sempre, essa é uma grande verdade. Então, o amor, ele é uma atitude de escolha, sabe? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreve para Tito e diz o seguinte, ele orienta a Tito a dizer para as mulheres mais velhas, de mais experiência, a ensinar as mulheres mais novas a amar o seu marido. Então o amor é uma questão de escolha, meus irmãos. E quando se usa essa desculpa que o amor acabou, ou por causa disso, ou por causa daquilo, muitas das vezes está relacionado à questão sexual, porque não há mais atração física, e aí usa desculpa. E aí a gente vai lembrar, né, daquela passagem bíblica que diz, é fácil amar quem nos ama, né? É fácil amar alguém que está bonito. Mas se a atração física acabou, é a hora então de exercitar o verdadeiro amor. Né? Amar quem você está unido há tanto tempo, né? Quem tem uma história com você. Né? Se o seu cônjuge te trata mal, ou às vezes não valoriza o que você faz ou quem você é hora de você praticar o verdadeiro amor. Né? E praticar o verdadeiro amor, ele implica em algumas atitudes, como por exemplo, renúncia, perdão, sacrifício, compreensão, entrega, você se entregar, né? Tudo isso está envolvido no amor, né? Então, assim, é muito fácil a gente amar quando, né, a gente está novo, está jovem, né, em plena condição física. Tem um pastor que dá uma definição muito interessante para o amor. O amor é uma decisão que você toma de diante de Deus, fazer a outra pessoa feliz, até que a morte os separe. Tá? Essa é uma frase do reverendo Augusto Nicodemos. Eu achei muito interessante essa definição de amor. A terceira desculpa esfarrapada. Causalari, eu também tenho o direito de ser feliz, e eu não estou sendo feliz no casamento. Olha, essa desculpa, para mim, é uma das mais esfarrapadas que existe. Porque, na verdade, a pessoa que usa essa desculpa, ela está esquecendo do seguinte, a gente não deve casar para ser feliz, a gente deve casar para fazer o outro feliz, correto? Então, se a pessoa usa essa desculpa aí para poder justificar o desejo de ir ao divórcio, para mim ela tem uma concepção muito errada de casamento, né? Você se une a alguém não para ser feliz, não para sugar daquela pessoa, né? Mas para você fazer aquela pessoa feliz. A pessoa que quer ser feliz, eu vou me casar para ser feliz, é o tipo de pessoa egocêntrica. É uma pessoa que gosta de se colocar no centro das atenções. E isso é muito ruim, isso é muito negativo, né? Então a gente deve casar para fazer a outra pessoa feliz. A quarta desculpa, o divórcio ele é consentido na lei brasileira. Tá? O divórcio por consenso é permitido pela lei brasileira. Meus irmãos, as leis elas concedem tantas coisas que são erradas à luz da Bíblia. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo já é concedido pela lei brasileira. Né? O aborto, em algumas situações, ele já é autorizado pela lei brasileira. Mas o que a Bíblia fala sobre esses temas? Né? E tem vários outros tópicos que a gente vai ver que a lei brasileira permite, mas bate de frente com a palavra de Deus. E aí, a quem a gente deve servir? A lei humana
ou a palavra de Deus, a lei de Deus? Nós temos que escolher servir e honrar a palavra de Deus, servir a Deus e honrar a palavra de Deus, certo? Então a gente deve guardar em nosso coração as leis de Deus mais do que as leis humanas. O quinto princípio que eu quero debater com os irmãos é cultivar uma vida devocional a dois. O que seria cultivar uma vida devocional a dois? Viver uma vida de oração a dois, orar junto, orar na hora do almoço, orar junto. À noite, se houver a possibilidade, fazer um estudo bíblico, os dois juntos, ler a palavra de Deus, os dois juntos. Quem sabe ler um livro, os dois juntos. Sentar com seus filhos, ok? Quem tem filho, e debater um tema bíblico, ok? No livro de Eclesiastes diz o seguinte: melhor ser dois que ser um, porque se um cair, o outro levanta. Então, meus irmãos, uma vida devocional juntos, né, a dois, agrada o coração de Deus, e vocês se fortalecem, sabe? Se fortalecem espiritualmente, e quando um começar a fraquejar, é mais fácil do outro vir e levantar. Ok? Então, viver uma vida devocional junto. O sexto princípio é usar 3 frases que podem salvar o seu casamento. Essas 3 frases são maravilhosas. A primeira frase, ela diz o seguinte: eu estou errado. Essa frase ela é poderosíssima. A segunda frase, peço que você me perdoe. A terceira frase, com a graça de Deus e com a sua ajuda, nunca mais eu quero fazer isso de novo. Eu vou fazer isso de novo. Então são 3 frases. A primeira, eu estou errado, ter humildade de reconhecer seus erros. A segunda frase, peço que você me perdoe, ter a humildade de pedir perdão. E muitas das vezes você tem que se humilhar, né? E verdadeiramente do fundo do seu coração pedir perdão. E a terceira frase é deixar claro para o seu cônjuge, quando você errar, que você pretende tirar um proveito aprendendo com aquele erro, certo? E que se depender da ajuda dele e da graça de Deus, você nunca mais vai voltar a fazer aquilo novamente. Né? Tem uma teologia muito errada que eu bato muito de frente, né? Que tem algumas igrejas aí que praticam, que é poder em suas palavras. Mas nessas palavras aqui há poder sim, há poder de restauração do casamento, certo? Onde você pratica a humildade, né? Tem um versículo muito interessante em Provérbios 15, versículo 1, que diz o seguinte: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, essa palavra branda de humildade, né, de reconhecimento de erro, faz com que muitas coisas se acertem. O 7º princípio que eu quero trazer para os irmãos: mantenha o relacionamento sexual em dia. Embora possa parecer que isso é muito mais relacionado a atitudes, né, ao ato em si, mas eu estou respaldado pela palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, certo? O apóstolo Paulo diz que o casal, eles não devem se negar um ao outro. O apóstolo Paulo diz que o sexo é uma dívida entre os cônjuges, ok? Então, quando a gente casa, né, a gente assume uma dívida com o outro, ok? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Vê lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma dívida, tá? E não é de mesada, não é de dinheiro, não. É uma dívida corporal, uma dívida de sexo mesmo, tá? A palavra é bem clara, ok? A gente está falando aqui entre adultos. E você pode pesquisar lá, certo? No verso 3, por exemplo, onde o apóstolo Paulo está dizendo que o sexo é uma dívida entre o casal, ele diz o seguinte, ó: e ambos devem pagar um ao outro. O fato, meus irmãos, de às vezes o casal ficar muito tempo sem fazer sexo, faz com que o casamento esfrie, certo? Faz com que as pessoas acabem se afastando uma das outras. Tá? É lógico que o casamento ele não deve ser feito por obrigação, ele não deve ser feito por constrangimento, né? Deus ele criou, nos abençoou com o sexo para a gente viver de uma forma alegre e prazerosa, certo? Então, o sexo ele é um dos fatores que contribuem para que o casamento continue sendo bom.
ok? E no verso 5, por exemplo, de 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que não devemos nos privar um ao outro por longo tempo, para que Satanás não nos tente em nossa incontingência. Meus irmãos, quando um casal fica muito tempo sem ter relação, Satanás tenta em cima das nossas incontingências. O que é contingência? Incontingência é aquilo que a gente não pode segurar, é aquilo que a gente não pode conter. Na medicina, por exemplo, o significado da palavra incontinência é exatamente isso, a incapacidade de controlar, e está na Bíblia. Certo? Então, se você fica muito tempo sem ter relação com seu cônjuge, que o sexo é uma coisa que é natural do ser humano, é fisiológica até, Satanás se apropria daquilo dali e nos tenta em cima exatamente da nossa incontinência. Ok? Então, o sexo, ele é um presente divino que Deus nos deu para abençoar o nosso casamento. E deve ser feito marido e mulher, homem e mulher, marido e esposa, homem e mulher, viver para que vivam de uma forma plena, feliz e prazerosa. Já estamos terminando. O 8º princípio, manter um limite claro entre o seu casamento e os seus parentes. Como a gente vê, né? Principalmente sogro e sogra, né? Se metendo no relacionamento entre marido e mulher. Às vezes na criação dos filhos, né? E é muito importante que a gente deixe bem claro, né, que existe um limite até onde o pai e a mãe podem chegar. Né? Esse é o papel do filho. Né? Então a palavra diz o quê? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, iniciar a sua mulher. Os dois vão ser uma carne, ok? Uma nova família. E essa influência externa em excesso traz grandes e sérios problemas para o casamento. Muitos conflitos eles começam exatamente por intrometimento, né? Essa questão das opiniões externas. É muito bom a gente aprender com nossos pais, é muito bom a gente aprender com os mais experientes, mas você deve chegar para o seu pai e para sua mãe e falar assim, olha, tá bom até aqui, obrigado, a gente já aprendeu, agora deixa a gente tentar, deixa a gente tomar as nossas decisões, somos nós que vamos criar os nossos filhos, ok? Obrigado pelo entendimento, em querer nos ajudar, mas acabou aqui, tá bom, a partir daqui somos nós, ok? Então, manter pai e mãe, irmão, cunhado, em seus devidos lugares, ok? Estabelecer esse ponto limite entre família, a antiga família e o seu casamento. O 9º princípio, fazer orçamento doméstico, né? Controlar as suas finanças. Como a gente vê casais brigando, discutindo, tendo problemas, sérios problemas por causa de finanças, né? Dinheiro mal administrado. Às vezes é um homem que gasta mais com coisas supérfluas, às vezes o cara gosta muito de carro, ou gosta muito de esporte, aí gasta dinheiro com material esportivo, ou gasta dinheiro no seu carro e deixa de prover em casa. Às vezes a mulher vai para o shopping e aí ela acaba comprando mais do que o necessário e aquilo dali traz problema para o casal. Então um bom planejamento familiar doméstico, de orçamento, um controle das finanças é muito importante para que um casal não venha a ter problema nessa área do seu relacionamento, né? Principalmente quando a mulher ela ganha mais do que o homem, né? Isso aí é muito problemático. A gente volta lá naquele tópico, né? Quando a mulher quer então dominar o homem, isso é muito problemático. O 10º e último princípio que eu quero debater com os irmãos: quando todos os outros 9 princípios der errado, procure ajuda, se for necessário, antes que seja tarde. Você pode buscar ajuda com seu pastor, você pode buscar ajuda com um conselheiro, uma pessoa experiente, de confiança. Você pode pedir ajuda a um irmão da igreja, em quem você confie, que você vê que tem um casamento sólido, estruturado na palavra de Deus. Então peça ajuda. Né? Nós temos pastor de família na nossa igreja, nós temos família na nossa igreja, que casal, marido e mulher, que são casados há anos. Né? Senta, conversa, procura conversar, certo? Não peça ajuda quando já estiver a ponto de ir para o cartório assinar o divórcio. Não, aí já é tarde demais, né? Aí o leite já está derramado, aí já não adianta mais.
Muita coisa não dá mais para voltar atrás. Então nós temos aí listados 9 princípios bíblicos, ok? Se não adiantar esses 9, o 10º é peça ajuda. Peça ajuda, e eu tenho certeza que Deus vai levantar alguém para estar te orientando, para estar abençoando a sua vida, abençoando o seu casamento. Não deixe para cima, não deixa para a última hora, não deixa para quando já não tiver mais o que fazer, né? Popularmente falando, não deixe o leite derramar. Porque já quando o leite derramou não tem mais jeito, né? Meus irmãos, Deus, ele odeia o divórcio porque ele quer que o casamento dê certo e continue, certo? Então exerça o perdão, peça a Deus sabedoria, peça a Deus para te ensinar como lidar com certas situações. Medite sobre esses 9 tópicos, 9 princípios bíblicos que nós debatemos aqui. E o último, se não der certo nenhum dos 9, procure ajuda, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe todos os casais da nossa igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.